Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma gravação baseado num stories que eu propus para vocês com uma alteração córtico-subcortical de hipersinal no FLAIR na região temporooccipital direita. E aí eu fiz a proposição, o que você acha que tem de diagnóstico? E aí vieram os casos certos, que era uma encefalite autoimune, mas na verdade vieram outras propostas que contêm realmente um aspecto radiológico muito semelhante. E hoje o vídeo é para a gente tentar diferenciar isso e estabelecer com essa parceria clínico-radiológica como a gente poderia ajudar o clínico da melhor forma possível. Então vamos começar? Então, na verdade, esse aqui é o stories que eu propus. Eu coloquei essa imagem, não coloquei a data, nem falei a história clínica e pedi quais seriam os diagnósticos diferenciais plausíveis aqui. O que você sugeriria como diagnóstico? E, na verdade, esse paciente tem uma encefalite autoimune. Ele foi diagnosticado em 2017 com essa imagem, córtico subcortical de hipersinal no T2 e no FLAIR, na transição temporooccipital à direita. O quadro clínico dele eram crises convulsivas. E nessa época ele foi diagnosticado com encefalite de Hashimoto porque ele tinha os marcadores autoimunes elevados para essa doença. Na verdade, continuando a análise, a gente vê que ele tem uma alteração de sinal aqui na sequência FLAIR, no giro temporal inferior, um pouquinho aqui talvez do giro temporal médio. O hipocampo, por enquanto, ainda estava preservado. Hipersinal, não existia hipersinal no hipocampo no exame de 2017. Não tinha alteração de restrição à difusão e não tinha realce pelo meio de contraste. Eu botei só uma foto do caso, mas na verdade eu posso afirmar para vocês que no restante do exame não existia nenhuma alteração além desse hipersinal no T2 e FLAIR e todos esses marcadores. Ele teve uma crise convulsiva de início súbito, então uma epilepsia de início recente no paciente já com 60 anos. Ele foi todo investigado e aí chegou-se a essa conclusão. Ele teve uma alteração de comportamento associado. Reparem que aqui nesse hipersinal ele também já tinha sinais de doença microvascular associada. Ele tinha um infarto lacunar secundário por gliose e sinais de gliose no parênquima cerebral, que já é esperado também para a faixa etária. Enfim, em 2020 ele volta com um quadro clínico muito semelhante. Voltaram as crises convulsivas e voltou a importante alteração de comportamento que ele tinha lá desde o início. E aí a gente repetiu a ressonância e aquela lesão maior que ele tinha na sequência FLAIR, como a gente vê aqui, ela sumiu e parece que essa lesão se estendeu anteriormente aqui na substância branca da porção mais anterior do lobo temporal desse lado. Então ele tem um padrão de imagem na mesma localização, com uma extensão da lesão, com uma redução daquele efeito que a gente via. Será que dá pra gente chamar que é um efeito expansivo? Talvez. Reparem que aqui a gente não vê, desse lado aqui, a gente não vê essa amplitude de sulcos que tem aqui do corno temporal, né, com relação ao hipocampo, e essa amplitude de sulcos aqui dessa região da transição temporooccipital. A gente vê realmente que existe um efeito expansivo mais marcado quando comparado contralateralmente. Então, é possível que aqui a gente pudesse chamar isso de um glioma de baixo grau, como foi uma das sugestões? Sim, é possível. Ainda mais se a gente não tem as alterações de ressonância nas demais sequências como a gente espera. Então, eu não tenho restrição à difusão, eu não tenho realce pelo meio de contraste, como são situações que eu vejo no glioma de baixo grau. O grande tchan desse exame, na verdade, não era a imagem radiológica, era o quadro clínico do paciente, que foi muito súbito e que tinha outras alterações que justificavam essa alteração de comportamento. Normalmente um glioma, ele não tem uma instalação súbita. Então o paciente não está bem e de repente está mal uma semana depois. A gente vai pensar em doenças que levem uma instalação súbita. E por isso os quadros inflamatórios, infecciosos e os inflamatórios autoimunes. Como a gente tem que pensar nesses quadros de acometimento córtico subcortical. Então, a imagem pura e simples poderia levar a um diagnóstico diferencial de glioma de baixo grau? Sim, mas a história clínica mudou completamente. Então, quando a gente volta para a imagem de 2020 e vê essa evolução clínica, a gente tem claramente a certeza de que aquilo não era um glioma de baixo grau. A gente está vendo já retrospectivamente que houve uma resolução do processo naquela área aqui, mais ou menos, né? E uma piora do processo em direção à margem mais anterior da região temporal. Isso a gente vê também, ó, a substância branca cometida agora também nos giros temporais médio e superior, que a gente não via na outra.
E ela tem muito menos um efeito expansivo do que naquele momento. Agora a gente vê um aspecto muito mais permeativo, infiltrativo, de alteração de sinal da substância branca da região temporal direita, que a gente não via nas demais sequências. Mais uma vez, a gente não tem alteração na sequência para suscetibilidade magnética, não tem realce, e tem os dois foquinhos de restrição à difusão aqui, que são mais posteriores, que podem estar relacionados a um processo autoimune também, até com uma pequena vasculite associada nesse paciente. Então, na verdade, olhando a história do caso, e a gente viu esse caso de trás para frente, fica mais fácil a gente definir que realmente aquilo ali poderia já ser o componente da encefalite autoimune. Importante a gente falar, eu acho que é uma encefalite porque acomete o lobo temporal e ele tem alteração de comportamento. Sim, isso é um diagnóstico mais clínico. A gente vê que tem um acometimento córtico subcortical, então a gente fala em encefalite, uma inflamação do córtex também, não é só uma doença da substância branca, não pensar nas lesões. Um diagnóstico diferencial importante são as lesões isquêmicas, mas a gente vê que não tem restrição à difusão. E na verdade a gente tem que pensar nessas formações expansivas de progressão, de crescimento mais lento, que também não daria uma clínica tão exuberante. Você pode afirmar que isso é herpes, que isso é uma encefalite límbica? Na verdade, límbica porque afeta o sistema límbico, mas a gente não pode determinar a etiologia. A encefalite herpética é a mais comum? Sim, a gente vai confirmar isso com o líquor. A gente poderia ter achados mais característicos do tipo acometimento hipocampal, do tipo acometimento temporal mais significativo, incluindo focos de possível realce pelo meio de contraste, sim, e de alteração na sequência de SWI. A encefalite herpética ela sangra, então ela pode ter focos de marcado sinal hipointenso, que são coisas que a gente não viu aqui. Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser escrito no laudo, sugerir encefalite, mas não sugerir encefalite herpética, ou não sugerir encefalite límbica, se não é um acometimento claro e expressivo do sistema límbico. Então, a gente tem que pensar no pacote encefalite e, dentre eles, as encefalites autoimunes que a gente está conhecendo mais. Na verdade, elas sempre tiveram aí e a gente que não sabia o que elas representavam. Hoje a gente sabe do grande número de associações das encefalites límbicas com autoanticorpos relacionados a provavelmente tumores, alguns mais do que outros, né? Então, assim, um paciente como esse, por exemplo, tem que passar por um rastreio para pesquisa de tumor, principalmente dos tumores pulmonares do tipo pequenas células, que também são tumores que têm esse componente endócrino associado. E aí, uma das sugestões foi tumor de baixo grau. Sim, parece muito. Vamos olhar esse tumor de baixo grau aqui. Ó, esse aqui é o T1, sem contraste, ele também não tinha realce pelo meio de contraste, não tinha alteração de perfusão, não tinha alteração de difusão, não tinha alteração na sequência SWI. Então, a gente está vendo sequência FLAIR, que ela tem um hipersinal. Reparem que esse hipersinal no FLAIR não é homogêneo. E aí, quando a gente volta para o T2, a gente vê que existe um hipersinal na mesma localização mais homogêneo do que no FLAIR. Isso aqui, por exemplo, a gente chama de mismatch T2 FLAIR, quando o FLAIR não tem um hipersinal tão aumentado quanto o T2, e quando o hipersinal no FLAIR é basicamente na periferia da lesão. Isso aqui é bem sugestivo de glioma, quando aparece, está relacionado ao tipo de mutação que ele pode ter e ser realmente um glioma mais de baixo grau, grau 2, que é confirmado também pelas outras alterações, pela falta de outras alterações nas demais sequências de ressonância magnética. Então, aqui a gente pode fazer um diagnóstico diferencial com aquela lesão? Sim. Olhando pontualmente, sim. Reparem, no entanto, como isso aqui é uma lesão maior, tem mais efeito de massa, reduz mais a amplitude do sulco. Mas, ó, a gente não vê edema ao redor. Apesar de ser uma lesão infiltrativa, a gente não tem aquele borramento do edema vasogênico que infiltra a gordura, a substância branca adjacente. A gente vê que realmente a lesão tem uma margem bem razoavelmente circunscrita. Se você tentar desenhar, você consegue. Então, classicamente a gente escreve como alteração infiltrativa, mas reparem que ela é muito autolimitada ali naquela região. É óbvio que a gente não consegue dizer que aqui é tumor e aqui não é. Isso aí, ela é infiltrativa nesse sentido mais microscópico, mas no sentido mais macroscópico da radiologia, a gente tem até que uma lesão relativamente bem definida na maioria da sua margem, né, do seu contorno. Então, é um pouco parecido com o que a gente tem? Sim, aqui talvez a gente tivesse um aspecto mais algodonoso. Esse aqui, por exemplo, é um oligodendroglioma. Parece, é igual.
córtico subcortical, hipersinal. O oligodendro, normalmente os oligodendros são maiores, mas isso que a gente pega de depois, em algum momento eles já foram pequenos. A perfusão ajuda? No oligodendro, cuidado, pode ajudar ou não. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de perfusão baixa. Repara o mapa de CBV, de volume cerebral, volume sanguíneo cerebral, ele não está vermelho. Mas se ele também for vermelho, para o oligodendro especificamente, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que ele é mais maligno do que o que tem baixo, do que o que não tem perfusão elevada. Então, muito cuidado com o oligodendro. Ele também faz uma formação expansiva e filtrativa córtico subcortical com hipersinal, que pode não ter realce, que pode ter alguns focos de calcificação, que pode ou não ter perfusão elevada. Então, ele também vai entrar nesse diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial que foi sugerido lá era o ganglioma. E aí eu também achei bem interessante o ganglioma como diagnóstico diferencial para aquele tipo de formação expansiva. Na verdade, classicamente o ganglioma é descrito como uma lesão também de origem cortical, predominantemente sólido cística. Só que, na verdade, 50% dos gangliomas se apresentam dessa forma. Muitos dos gangliomas podem se apresentar de outras formas, inclusive como lesões infiltrativas. E eles também acometem predominantemente o lobo temporal. Então aqui a gente vê um exemplo, nessa sequência T2 no plano axial, de uma paciente que tinha crise de epilepsia com difícil controle e aí conseguiu realizar ressonância magnética. Então a gente vê que tem uma alteração, uma formação expansiva aqui na região temporal esquerda. Então, como é o ganglioma? Ele tem esse hipersinal no T2 e flare, mas reparem que é um hipersinal que não tem essa característica homogênea. Ele tem umas pequenas áreas císticas de permeio. A gente poderia pensar nisso aqui no DINET? É o principal diagnóstico diferencial. Na verdade, a gente tem que pensar em alguns tumores que a gente tem a sigla LEAT, L-E-A-T, Long Term Epilepsy Associated Tumor. Então, são tumores que têm associação com epilepsia de longa duração, que usualmente não respondem ao tratamento terapêutico convencional proposto. Então, sempre que o paciente tem crise epilética, ele tem que ser submetido à ressonância. A gente sabe que tem dificuldade de conseguir esse exame e, na verdade, o que a gente busca são esses tumores, que são todos muito parecidos radiologicamente e também tem a sua semelhança no estudo histopatológico. Quando a gente pensa num glioma, a gente está falando que tem células dos dois tipos, células gânglio, neuronais, e também células da glia. Se você não vê células da glia e só vê células neuronais, a gente pode sugerir que é um gangliocitoma. E, na verdade, o aspecto radiológico vai ser muito semelhante. O que a gente tem de diferença é o aspecto histopatológico. Então, só quando tirar que vai ver. O DINET, ele tem algumas marcações específicas, tanto imunohistoquímicas quanto de celularidade, que caracterizam como DINET. Mas ele também vai ter um aspecto muito semelhante a esse, também vai estar localizado na região temporal. Então, todos esses tumores têm que entrar nesse diagnóstico diferencial. Muitas vezes eles não vão vir com essa heterogeneidade de sinal, eles vão vir um pouco mais homogêneos, e isso vai ainda mais dificultar essa diferenciação entre um glioma de baixo grau e esses tumores de origem ganglioneuronais, vamos dizer assim, a grande maioria deles. Se a gente olhar a sequência T1 pós-contraste, a gente vai ver que não existe realce. Quando ele vem com aquele aspecto mais característico de lesão sólido-cística, a gente vê uma imagem nodular no cisto bem característica captando. Então fica mais fácil a gente definir ganglioma. Esse diagnóstico aqui saiu no estudo patológico, a gente tinha sugerido uma das duas opções do DINET ou do ganglioma realmente para essa lesão temporal esquerda. A paciente foi submetida à cirurgia e teve um controle com sucesso das crises, mas na verdade as outras imagens não ajudam muito. O ganglioma, até 50% pode ter calcificação, mas ele tem um aspecto que é um pouco diferente daquela lesão totalmente infiltrativa que a gente viu nos dois primeiros casos, tanto no glioma de baixo grau quanto nas lesões com característica infecciosa / inflamatória e ali inflamatória, né? A infecciosa também costuma fazer essas formações expansivas. Repare que não existem alterações expressivas nas demais sequências que ajudem a gente a definir. E agora que nós falamos sobre o ganglioma / gangliocitoma, que é difícil de diagnóstico diferencial, sobre o DINET, sobre o oligodendro, sobre os tumores de baixo grau, todos esses, principalmente esses últimos, não o tumor de baixo grau, o glioma de baixo grau, mas os outros que fazem parte desse LEAT, né, das lesões que podem causar a epilepsia, tem um crescimento lento, existem outros tumores que têm surgido, e um surgiu na classificação de 2016, que é o tumor multicístico multiveicular.
que também é uma lesão extremamente cortical, que também é uma lesão com aspecto bubble, né? Bubby, que a gente chama do DINET, que é aquele todo microcístico que acomete predominantemente o córtex. Esse normalmente pode vir em direção à substância branca adjacente. Lembrar que os espaços periovasculares também nessa região podem determinar alterações muito semelhantes e entram também nesse pacote diagnóstico diferencial, mas aí são lesões assintomáticas, normalmente são achados de imagem. E para encerrar, eu queria propor esse caso aqui de diagnóstico diferencial dentro de todos esses tumores que a gente falou que acometem o córtex, que fazem diagnóstico diferencial. Na verdade, esse paciente eu ainda não tem o resultado, eu fiz esse exame essa semana, mas eu só trouxe o aspecto radiológico dele para a gente discutir. Então, essa aqui é uma sequência T2, mostrando todo esse aspecto aqui, bubbly que ele tem, é uma lesão cortical, ó, reparem que o córtex está aqui, aí o córtex é expandido, e a gente vê que existem múltiplos microcistos, né, microbolhas dentro dele, pegando o córtex. Na sequência tem um pós-contraste, não tem realce, isso aqui são foquinhos, são realces de vias corticais que estavam passando aqui pertinho. E na sequência de suscetibilidade magnética, ele tem marcado hipossinal. Eu sugeri fazer tomografia para a gente ter certeza se isso aqui era calcificação ou não. Eu acredito que uma hemorragia desse tamanho dentro dessa lesão, pequena, teria levado a uma distorção arquitetural muito importante. Então eu acho que isso é uma associação com calcificação. No entanto, a gente vê que existe um componente indo aqui em direção ao ventrículo. E aí a gente tem que pensar num outro diagnóstico diferencial confundidor disso tudo, que é a displasia cortical. A displasia cortical, na verdade, entra nesses diagnósticos diferenciais. Mais uma vez, o que vai ser definido como displasia ou presença de lesão tumoral é só no dado histopatológico. Muitas vezes a displasia é extremamente semelhante ao DINET. A gente sugere DINET, a displasia, a gente sugere displasia SAIDNET. Então, todo mundo tem que estar atento a esse diagnóstico, a esse pacote de diagnóstico que existe nessas lesões corticais. Mas o que a gente vê, na verdade, aqui é que existe esse aspecto cístico que parece um DINET, mas tem um trajeto que poderia representar uma comunicação de migração neuronal, então a gente poderia botar a displasia no pacote, mas tem muita calcificação associada, a gente tem que botar o ganglioglioma no pacote. E esses tumores vaculares que eu falei, que são uma nova descrição na classificação de 2016, que não dá pra gente afastar completamente, apesar de não ser o aspecto mais característico. Então, qualquer lesão que venha dessas aqui, a gente vai ficar em dúvida. E ainda existe uma nova sugestão tumoral, que é o PLEND, também é uma outra sigla, que também está relacionado ao acometimento nessa região e que tem uma calcificação muito significativa. Então, se confirmando a calcificação aqui, é um outro diagnóstico diferencial que vai entrar nesse pacote. Então, na verdade, hoje a gente discutiu alguns casos clínicos baseados nessa imagem de hipersinal córtico subcortical, na sequência FLAIR, que acomete a região temporal, e a gente saiu de um padrão infeccioso inflamatório das encefalites para um padrão tumoral glial, que também tem um aspecto radiológico semelhante, para chegar num padrão de lesão cortical que causa crises convulsivas e que faz do pacote da sigla LIT, né, como um diagnóstico diferencial importante dentro de todas essas imagens. Então, passando da encefalite autoimune para um diagnóstico diferencial com ganglioglioma e todos os outros tumores que entram nessa sigla LIT. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, me diz se você já teve algum paciente parecido com um desses aqui e o que você usou de ferramenta radiológica para tentar diferenciar o curso clínico de cada um. E eu espero vocês aqui e espero vocês lá também no Instagram, @NeuroRadioEmPauta. Um abraço e até a próxima.